anteriormente. Eu sou psicóloga formada pela Universidade Federal Fluminense, minha abordagem é atomista, e eu fui convidada hoje para falar sobre os santos e os seus temperamentos. Então, a gente pode relembrar um pouco do que aconteceu, né, essa semana. Nós tivemos a palestra do Edson, a palestra do Christian também, e Mira, eles discorreram um pouco mais sobre a questão dos temperamentos, né? Então, eu vou dar uma lembrança para que, caso alguém não tenha visto, né, não fique perdido sobre o que eu vou falar hoje. E quem já viu, dá uma relembrada pelo menos nos nomes, algo do tipo. Então, a gente tem os nomes de temperamentos que são 4. Né? A gente tem os temperamentos coléricos, a gente tem o temperamento melancólico, a gente tem o temperamento sanguíneo, a gente tem o temperamento fleumático. Esses 4 temperamentos, eles são dados a nós no nosso nascimento, na nossa concepção, talvez. Então, Deus ele nos dá esse temperamento para que a gente viva com eles até o final de nossas vidas. Então, não existe isso de eu tenho um temperamento colérico hoje e amanhã eu posso ter um temperamento melancólico. Não existe isso. A gente nasce com temperamento e a gente morre com temperamento. Então, isso aí a gente tem que ter bem claro na hora de a gente vai falar sobre os temperamentos, tem que ter isso bem claro. E a gente, levando isso em consideração, a gente já começa a nossa palestra de hoje. A gente já pensa assim, se nós temos temperamento, nós temos temperamento, os santos também nascem com esse temperamento. Afinal, eles também são humanos, nasceram no temperamento deles. Então, nós, no caminho para a santidade, a gente tem que levar em conta justamente isso. O autoconhecimento. A gente descobrir o nosso temperamento e, a partir daí, a gente olha a vida dos santos. Os santos, obviamente, têm um temperamento e a gente olha para a vida deles, olha como eles venceram os obstáculos do temperamento. Então, quem melhor do que eles, né? Para a gente observar, senão aqueles que já venceram, né? Já conseguiram ultrapassar esses obstáculos. Então, no caminho da santidade, a gente tem que ter bem claro que a gente tem que ter esse autoconhecimento, a gente tem que saber como reagir diante dos obstáculos, como que a gente reage diante dos obstáculos, como que a gente geralmente reage diante dos obstáculos, como que a gente pode controlar isso. A partir do momento que a gente se conhece, a gente aprende o autocontrole. Então a gente volta para os santos e lembra. Os santos, eles se tornaram santos primeiro, pela graça, obviamente, pela graça de Deus, e segundo, porque eles se conheciam, eles buscaram se conhecer. A partir do momento que eles buscaram se conhecer, eles conseguiram vencer suas dificuldades, seus vícios, e encontrar o caminho da virtude. Lembrando que no final dessa formação eu vou deixar uns minutos para dúvidas, então vocês aproveitem durante esse tempo para poder anotar as dúvidas de vocês e trazerem para mim no final. Aí a gente vê, né, no final, quanto tempo tem, quantas dúvidas tem, a gente vê se eu escolhi uma, duas, três, se eu consigo responder todas. Espero que eu consiga responder todas. E espero que vocês consigam aproveitar bastante essa formação. Voltando aos santos, né, a gente tem que perceber os temperamentos, nosso temperamento primariamente, e a partir daí observar os santos. E lembrando que os santos, eles conseguiram isso justamente pela graça, pelo autoconhecimento. Aí a gente entra no outro assunto. Como comparar aos santos? A gente não pode simplesmente comparar aos santos e achar que a gente vai fazer exatamente igual. Porque as nossas dificuldades, o tratamento, as aflições, o caminho, nem sempre vai ser igual. Porque cada um tem a sua subjetividade, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua formação de caráter. E a formação de caráter é justamente a forma como a gente cresceu e junto com a questão do nosso temperamento. Então, nem todo
nem toda comparação tem que ser exatamente igual. A gente tem que começar pelo caminho da inspiração. A gente se inspira nos santos. A gente se inspira no caminho que eles trilharam, né? E a gente começa a tentar agir justamente como eles, mas não nos cobrando a ser exatamente iguais, a gente ser idêntico a eles, né? Então, a gente leva em conta que o caminho sempre é igual, eles têm efeitos diversos para cada pessoa. Então, se a gente não se cobrar no sentido de ser exatamente igual ao santo, se a gente se cobrar no sentido de aprender com o santo, se inspirar com o santo, a gente não vai se desesperar. Mas se a gente começa a se cobrar, a gente pode entrar naquela questão do desespero. E o desespero de salvação é um pecado contra o Espírito Santo, é um pecado que praticamente não tem volta, não tem salvação. Então a gente tem que olhar a vida dos santos e colocar em consonância com a nossa vida, com o nosso temperamento. Dá um exemplo. Por exemplo, eu sou fleumática. Não adianta eu, fleumática, olhar para a vida de um santo colérico e achar que eu vou fazer exatamente igual, porque eu não vou fazer exatamente igual. As minhas impressões, as minhas reações são diferentes. O fleumático, ele tem um jeito de viver a religião diferente do colérico. O colérico, ele é mais proativo, o fleumático, ele é mais um pouco mais lento, um pouco mais introspectivo. Então, não tem como eu achar que eu vou ser exatamente igual a um santo colérico. É a mesma coisa com o melancólico, acha que você é igual a um colérico, a mesma coisa com o sanguíneo, achando que você é igual a um fleumático e assim por diante. A gente tem que ter isso em mente. Agora, isso aí eu estou falando do caminho. A partir do momento que eu começo a trilhar o caminho da santidade, o caminho da virtude, eu chego um momento que eu começo a estar bastante equilibrada nas questões das virtudes, né? Então, a partir do momento que eu começo a estar bastante equilibrada, o temperamento se torna irrelevante, porque eu consegui vencer aqueles obstáculos. Então, quando a gente olha a vida de um santo que venceu as suas dificuldades do temperamento e vê que ele é uma outra pessoa quando começou o caminho da santidade, é exatamente isso. A partir do momento que ele encontra equilíbrio a partir do momento que ele encontra um equilíbrio com as virtudes, o temperamento começa a se tornar relevante, se torna mais difícil de descobrir, se torna mais difícil de perceber, né? Por isso que é importante, quando a gente vai avaliar nosso temperamento, a gente avaliar a nossa infância, a nossa adolescência principalmente, porque é quando a gente tem hormônios mais aflorados, então a gente age muito mais sem pensar, né? Então a gente acaba mostrando muito mais essa questão do temperamento nessas idades. Então, antes de falar dos santos, eu acho necessário vocês entenderem alguns aspectos dos temperamentos, de cada temperamento, para que vocês possam enxergar essas nuances nos santos, né? Vou mencionar posteriormente. O fleumático. Como que o fleumático ele vive suas práticas religiosas? O fleumático ele tem mais facilidade, ele tem mais uma facilidade de entendimento maior quando ele olha para o mundo, quando ele interage com o mundo a partir das suas emoções, a partir dos seus sentimentos, a partir dos seus desejos. O fleumático ele age dessa forma, né? Ele interage com o mundo dessa forma. Então ele vai ter muito mais facilidade em chegar numa prática religiosa pela parte da mística, pela parte do êxtase, pela parte do sair de si. Mas aí eu coloco de uma forma mais de uma forma que posso entender melhor, não é sair de si, sair para o mundo, né? Sair para interagir com o mundo, não, é sair de si de uma forma mais transcendental, é sair de si para Deus, é sair de si de uma forma, você, fleumático e Deus, né? Então, não é sair de si para o mundo, tem que ter isso bem em mente, porque mais pra frente vocês vão entender. O colérico já é diferente, o colérico ele interage com o mundo pela ação,
pela dinâmica do mundo. Ele precisa fazer, destruir, construir, mexer, ele precisa se mover, ele é proativo, ele precisa se mover. Então, o somático, a melhor prática religiosa para ele é que ele tem mais facilidade de entender a partir da ação, as práticas religiosas que demandam ação, né? Ações práticas. Já o sanguíneo, por sua vez, ele tem uma facilidade, ele interage com o mundo pelo ar, né? O aporte do sanguíneo é o ar, né? O elemento do sanguíneo é o ar. Então, ele vai interagir com o mundo pelo ar, por aquilo que vem a ele. Por exemplo, ele interage com o pensamento, com a fala. Por isso que o sanguíneo fala bastante, é bastante sociável. Então, ele interage por aí. Então, a prática religiosa que ele vai sentir mais facilidade é justamente a prática religiosa, que é estudar as verdades da fé, estudar os documentos, estudar os relatos, né, dos santos, as homilias. É assim que o somático, é assim que o sanguíneo tem mais facilidade de viver, de praticar a religião. E por último, o melancólico. O melancólico, ele também, de certa forma, sai de ser introspectivo como o somático, né? Ele está muito dentro de si. Então, de certa forma, o melancólico, ele percebe o mundo pelo que vê. O melancólico percebe o mundo pelo concreto, o peso, os limites do mundo. Então, ele precisa, ele observa muito o mundo. O melancólico, ele está sempre observando, principalmente as partes negativas. Ele vê tanto o mundo que ele consegue ver muito bem as partes negativas. Então, ele olha muito o mundo. E não é diferente na prática religiosa. A forma que ele melhor se adequa, que ele melhor percebe a prática religiosa, que tem mais facilidade, é justamente pela contemplação. Mas não é uma contemplação no sentido sair de si, traumático, transcendental. É uma contemplação, também sai de si, também vai a Deus, mas é uma contemplação em contato com o mundo, né? A contemplação do concreto, ele vê o mundo real, ele encontra o Criador nas criaturas. Isso a gente pode lembrar de um exemplo clássico que é São Francisco de Assis. Ele é um sanguíneo que olha o mundo, um sanguíneo não, perdão. Ele é um melancólico que olha o mundo e vê Cristo nas criaturas com muita facilidade. Ele consegue ver Cristo, consegue ver Deus, consegue ver o Criador nas criaturas. Ele ama isso, ele contempla e fica feliz com isso, ele tem facilidade com isso. Então, você entendendo isso, vai ficar mais fácil no momento que eu for explanar um pouco a questão dos santos. Porque eu vou entrar nesse assunto, eu vou sair desse assunto, vou voltar para esse assunto o tempo inteiro. E a questão das reações do temperamento. As reações do temperamento não são necessariamente ruins. Então, mas o colérico é agressivo. Mas o fleumático é muito, muito parado. Mas o melancólico ele é muito pessimista. E, assim, e o sanguíneo é muito falador. Então, as pessoas elas veem essas reações e acham que é negativa. Mas a gente que faz, nada que Deus criou é mal em essência, né? A gente faz mal. A gente cria esse mal pelas nossas escolhas. Então, quando a gente tem um temperamento, e a gente, vou dar um exemplo de colérico que é mais fácil de visualizar. A gente tem um temperamento colérico, e a gente é agressivo com as pessoas, agressivo com as situações, agressivo, né? Muito forte, as suas reações muito fortes. Então, a gente vê isso, nossa, isso parece ruim, isso é mal, isso não é legal, né? Mas isso, se essa pessoa, esse colérico, volta isso para o bem, ele vai ter uma tremenda ferramenta para a santidade. Ele vai ter muita facilidade para a santidade. Ele vai, por exemplo, a agressividade, ele pode virar e ser agressivo, ele ter ódio ao pecado, ter raiva do pecado, tanta raiva, tanto ódio que ele se afasta do pecado. Então, olha como isso é bom. A gente
olhar o pecado, odiar o pecado a ponto de não querer, de não pecar, mas isso é muito forte. E é isso que acontece com os coléricos que alcançam a santidade ou que estão num caminho de virtude muito elevado, né? Estão alcançando ainda a santidade. É justamente esse ódio ao pecado. E não só o ódio ao pecado dele, mas o ódio ao pecado do outro também. O outro que está pecando, ele de tanto pecado, ele não quer que o outro peque, ele não quer que o outro passe por isso. E ele não quer que esse outro que está pecando também influencie outros a pecar. Então, olha uma atividade de um colérico pode ser colocada como uma coisa boa. E é aí que a santidade entra. A santidade é justamente pegar essas relações de temperamento e colocar como algo bom, usar isso para o bem. Agora eu vou entrar nos santos e vou começar com o temperamento mais chamativo, né? Mais sociável de todos. Vou começar pelos sanguíneos. Mas antes de começar, eu preciso que vocês tenham em mente que não é todos esses santos, todos esses temperamentos que eu vou mencionar, que outros mencionam também nos seus teorias, suas palestras, nos seus escritos, tudo isso é teoria. A gente não conheceu as pessoas, né, no sentido ao vivo, né? A gente não conheceu ao vivo. Então se torna um pouco mais difícil, dizer que tem 100% de certeza que tal pessoa tem esse temperamento. Por isso que a gente vai encontrar em alguns momentos pessoas que acham que tal som tem temperamento e as pessoas que acham que tal som tem outro temperamento, são teorias. Então, não se deve condenar um porque acha uma coisa e o outro que acha outra coisa. São teorias e as teorias podem se complementar, as pessoas podem discutir isso, e podem convencer as outras ou não. Alguns são muito mais óbvios, outros são um pouco mais misteriosos. Então a gente está trabalhando com teorias. Tem que ficar bem claro, tá? Sempre que a gente vai falar de temperamento, tem que ficar bem claro que são teorias. A questão de dizer que tal santo tem temperamento. Né? O temperamento não é teoria. Mas dizer que tal santo tem temperamento não deixa de ser uma teoria e cada um pode, de repente, ter uma teoria distinta. Então, vamos lá, os santos sanguíneos. Aqui eu anotei alguns santos sanguíneos, existem, claro que existem muitos outros, mas eu anotei alguns. Eu anotei São Pedro, Santo Agostinho, São Padre Pio e Santa Teresa d'Ávila, como os principais santos sanguíneos mais conhecidos. Né? Eu pretendo falar mais a questão de São Pedro, né? Por que São Pedro? Porque São Pedro é um personagem bíblico, uma personagem bíblica, que se destaca bastante. Muitas pessoas gostam, ele é muito destacado, ele é muito transparente, né? Praticamente depois de Jesus, ele está presente praticamente no Novo Testamento inteiro. São Pedro, ele é muito visível. É difícil não perceber São Pedro. Então, ele é muito querido por todo mundo. Mesmo diante dos defeitos que ele apresentou, ele é muito querido por todo mundo. E isso é algo típico de sanguíneos, né? Geralmente são muito queridos, por serem muito sociáveis, por serem muito transparentes, por serem muito honestos. Eles são muito queridos. Então, São Pedro, ele é ativo, racional, impulsivo, extrovertido, transparente. Ele chega na Bíblia com essa extroversão, né? Ele chega muito chegando, ele aparece ali e a gente facilmente percebe, ele já no início a gente percebe que essa questão sanguínea de São Pedro, né? Essa parte sanguínea de São Pedro. Até porque quando ele chega, ele ainda não está no caminho da santidade, ele não conquistou todas as virtudes, ele ainda não está no equilíbrio. E ele, por mostrar tudo ali, é o melhor para apresentar como santo sanguíneo, porque ele é muito transparente.
ótimo para dar vários exemplos. Inclusive, é o que mais tem por escrito para eu falar para vocês, mais tópicos. Então, é ativo, passional, impulsivo, extrovertido e transparente. Se culpa com frequência, que é uma característica típica do sanguíneo, se culpar com frequência. O sanguíneo, ele faz por impulso, quando ele torna a pensar nos seus atos, ele começa a se culpar, ele começa a se sentir mal de ter feito tal coisa por impulso. E isso até hoje é assim, desde sempre, é duro inteiramente. Os defeitos dele são visíveis a todos, ele nunca deixa ninguém na dúvida, ele deixa tudo muito transparente, não deixa nenhum dos apóstolos na dúvida, eu sou isso, eu sou isso. Não, eu sou exatamente isso. Talvez por isso ele tenha sido também escolhido por Jesus para ser o príncipe dos apóstolos, nosso primeiro papa, porque a honestidade dele unia os apóstolos, de certa forma. E ele tinha esse caráter de líder, né? Principalmente porque ele falava muito, era muito tagarela. Ele falava demais, né? Na Bíblia a gente vê em vários momentos como São Pedro fala demais, principalmente pelo impulso dele. Momentos que os apóstolos estão tudo quietos, né? Não conseguem responder Jesus, São Pedro vai lá, quem é que vem e fala? São Pedro. São Pedro está sempre se manifestando, o que é algo muito bom, né? É bom porque se ele fala uma coisa que está errada, ele leva uma bronca, né? Então ele se corrige. E se ele falar algo que está bom, ele dá exemplo a todos também. E mesmo levando a bronca, ele dá exemplo a todos também. Então vamos lá. Eu anotei algumas cenas importantes para mostrar a questão da sanguinidade de São Pedro, né? São Pedro, por exemplo, a parte que ele é tagarela, é assim, todos os diálogos vão cessando durante a Bíblia e de repente me aparece assim, então São Pedro disse, isso é com frequência, o diálogo vai cessando, aí, então São Pedro disse, então São Pedro está sempre falando, está sempre no final do diálogo, está sempre se manifestando, conversando com o Senhor, ele conversa bastante com o Senhor, e isso, como eu disse, é muito bom, dá muito exemplo, dá muito material para a gente alcançar a santidade. É muito bom ter o primeiro Papa esse sanguíneo. Daniela, acho que seu microfone mudou. Tá ouvindo agora? Agora voltou. Tá, onde que parou? Parou falando que muito legal o primeiro Papa ser sanguíneo. Ah, foi agora há pouco, né? Tá. Então, é bem interessante. Aí uma outra cena que a gente tem é a reprovação de Cristo, né? De todos os apóstolos, São Pedro, fora os Iscariotes, por causa da traição e tudo mais, foi o único discípulo que levou uma reprovação muito forte de Nosso Senhor. E foi o único discípulo que ousou repreender Nosso Senhor, que ousou corrigir, melhor assim, ousou corrigir Nosso Senhor. São Pedro, ele veio e Jesus falou assim, eu vou me entregar, não sei o quê, vou morrer na cruz e tudo mais. E São Pedro ficou consternado. O amor dele é muito grande por Cristo, e ele ficou consternado e por impulso disse, não, Senhor, claro que não deixa ele que isso aconteça, não, isso não pode acontecer. E aí Jesus, com firmeza, vira para São Pedro e fala, afaste-te de mim, Satanás. Então, São Pedro, impulso agiu querendo defender o Senhor, mas ele não pensou que, não prestou atenção, de certa forma. Ele pode ter prestado atenção, mas ele não prestou, naquele momento de impulso, ele não prestou atenção em tudo que Jesus falou, porque isso aconteceria. E tudo mais, e virou, Jesus, isso não vai acontecer. Não permito, né? Jesus, que isso aconteça. Então, levou uma reprovação muito forte. Então, ele era assim, muito apaixonado.
Não, eles viravam e falavam. Eu pensei nisso, viro e falei. E, claro, nisso ele estava no caminho para a santidade, né? Com as escadinhas que São Pedro estava subindo. E também uma outra cena muito, muito clássica, muito clássica mesmo, que é típico do sanguíneo. Agir e se arrepender logo em seguida. Ou melhor, agir e perder do homem seguido. Jesus, estava na noite lá, e de repente Jesus veio andando nas águas. São Pedro olha, Jesus andando nas águas, subitamente maravilhado e encantado com isso, querendo ir ao encontro de Jesus, pede, Senhor, peça que eu vá até aí. E Jesus fala, venha, vamos, vem pra cá. E aí São Pedro, por um impulso, vai, pula na água e anda até Jesus. Mas aí quando começa a sentir aquele vento forte, vem o medo, que é uma outra característica do sanguíneo, bastante medosa, vem o medo e ele afunda, né? Ou seja, no momento ele age por impulso, no outro ele recolhe, né? De uma forma muito abrupta também. Outra cena clássica, né, da sanguinidade de São Pedro é lá na transfiguração do Senhor. É muito interessante essa cena, porque mostra também a forma como o sanguíneo ele simplesmente age. A transfiguração do Senhor é uma cena bem importante, bem incrível, todo mundo, né, com certeza, todo cristão gostaria de ter estado lá, presenciado. Então Pedro olha, vê aquela maravilha, Jesus em sua forma divina, em sua forma celeste, vê Moisés ali, Abraão, aí olha para eles e fala, Senhor, que bom que estamos aqui, todo feliz, né, só age, né, e olha e fala, Senhor, que bom que estamos aqui, se o Senhor quiser, eu construo 3 tendas para vocês. Aí, mais uma vez, São Pedro, agindo por impulso, não pensou na situação. Aí você pensa assim, são 2 pessoas que estão lá e já faleceram, não tem necessidade de tendas. Jesus tem uma missão a cumprir, não tem necessidade de ficar ali naquele monte, ele não vai ficar ali naquele monte, ele sabia disso, né? E São Pedro simplesmente vira e fala, vamos ficar aqui, vou construir 3 tendas para vocês, vamos ficar aqui. E aí aparece Deus Pai, vira, ele escuta, né, a voz de Deus Pai e fala assim, esse é o meu filho amado, ouçam, escutem. Então a gente vê, né, Jesus mais uma vez por impulso, em vez de ouvir, ele estava falando, em vez de apreciar esse momento, ele estava falando, mais uma vez no impulso. Então isso é muito típico do sanguíneo, esse impulso, essa questão, é uma coisa que eles precisam controlar. Mas é claro, é um impulso movido por amor, né? Geralmente. É por amor a tal coisa, ele age. E aí tem uma fala muito interessante que eu li no livro uma vez, que é o sanguíneo, quando não sabe o que fazer, ele fala. Então, quando o sanguíneo não sabe o que fazer, né, numa situação que não sabe como agir, o que fazer, ele fala, ele começa a falar. E é isso que acontecia muito com o São Pedro. Ele começava a falar. Uma outra cena também muito clássica é no momento da prisão do Senhor, que São Pedro leva, né, com a sua espada, corta a orelha de um dos soldados lá, não lembro agora o nome, eu acho que é Angus o nome, não lembro direito. Mas é um soldado lá que São Pedro vira e corta a orelha dele, né, por um impulso, mais uma vez um impulso. Sanguíneo é muito impulsivo. Por bem ou por mal, né? Aí ele vai, corta a orelha do pobre do homem, e Jesus vira e fala, São Pedro, mais uma vez, né, São Pedro, se eu pedisse ao meu pai, você acha que ele não me enviaria mais de 12 legiões de anjos? São Pedro, você não percebe isso? Não havia necessidade de fazer isso, São Pedro.
são pegos deles, né? Por impulso, ele começa a pensar. Mas no momento lá ele não pensou. Se Jesus não quisesse, se Jesus não tivesse entregue assim, por vontade própria, nada disso estaria acontecendo. Deus poderia enviar a qualquer momento, Jesus poderia chamar a qualquer momento de legiões para protegê-lo. Não havia necessidade. Nem a legião de anjos haveria necessidade. Jesus mesmo poderia fazer algo ali, proteger. Então não havia necessidade. Jesus coloca a questão dos anjos para dar bastante ênfase, né? Então aí também nesse mesmo livro tem um momento que uma outra fala que é muito interessante, né? No outro quando fala, quando não sabe o que fazer, ele fala. E aí, nesse caso, quando não sabe como agir, ele precisa fazer alguma coisa. O sanguíneo, quando não sabe como agir, ele faz algo. Então, ele tem que fazer alguma coisa. Ele precisa se mover, senão ele não consegue, senão ele não consegue fazer, não acontece nada. O sanguíneo ele precisa agir, não tem explicação, ele precisa agir. Ele não está sabendo, está pressionado ali, ele está sendo pressionado, ele age. Essa é uma característica que, lembra que eu falei que o colérico, o agressivo, ele pode usar isso bem? É a mesma coisa com o sanguíneo. Ele pode usar isso bem. Ele não está como ele não está sendo pressionado, ele age. Mas ele tem que agir de acordo com as virtudes, né? E se o sanguíneo ele pratica as virtudes, essas ações, essas reações, né, tão rápidas do sanguíneo, elas seriam boas, né, em essência. Uma última cena que é muito interessante é a cena da pesca após a ressurreição. Então, depois da ressurreição, Jesus estava aparecendo aos poucos, né, para todo mundo. Aparecia em tal lugar, depois aparecia em outro. E aí teve um dia que São Pedro estava com os apóstolos lá, e estavam sentados, e ele tomou uma resolução: vou pescar, vamos embora, vou pescar. Aí todo mundo foi com ele, e eles passaram a noite inteira e não conseguiram pegar peixe algum. Aí isso lembra um pouco, né, como Jesus encontrou com eles. Eles estavam pescando e não conseguiam pescar peixe algum. Nesse momento, após a ressurreição, ele estava pescando, ele resolveu pescar e não encontraram peixe algum. Aí pela manhã, um homem se aproxima da margem e diz: joga a rede do lado tal. Não lembrar que lado agora, gente. Joga a rede do lado tal. E aí eles jogaram, quando tiraram a rede, muitos peixes, muitos peixes. Aí João, melancólico, João apóstolo, né, melancólico, astuto, olha e fala: é Jesus, tenho certeza, é Jesus. E aí Pedro, ouvindo o nome Jesus, não deixou nem João terminar a frase, ele pulou na água e nadou até a margem, ao encontro de Cristo. Então, mais uma vez, o amor do sanguíneo demonstra a sua reação. Ele corre ao encontro de Cristo rapidamente. Mas também aí a gente tem uma cena muito engraçada e muito típica do sanguíneo, que é quando o sanguíneo encontra algo mais interessante, quando o sanguíneo encontra algo mais importante, ele ame mais, ele simplesmente larga o que estava fazendo pela metade, não importa o que seja, e vai ao encontro desse algo mais interessante. No caso aí, é algo mais interessante para todos nós, né, que é Cristo. Ele vai ao encontro do seu grande amor, que é Cristo. E até porque Cristo estava aparecendo em alguns lugares ou não, talvez ele tenha tido medo de que Cristo sumisse ali em algum momento. Então ele saiu correndo para aproveitar o máximo de tempo com Cristo. E deixou o trabalho para trás, deixou todo mundo lá puxando as redes, puxando a rede com aquele monte de peixe, pegando os peixes, e deixou que eles se virassem lá, trouxessem um barco para a margem. Mas, é claro, ele não deixava de ser trabalhador, quando ele chegar à margem, ele foi ajudar a pegar o peixe. Mas é muito típico do sanguíneo encontrar algo mais interessante e sair correndo para esse algo mais interessante e deixar o que estava fazendo pela metade. É por isso que a gente vê muitas pessoas que
tem o temperamento sanguíneo falando, eu não consigo terminar tal coisa, e é justamente essa pessoa tem que focar nisso. O que ela está encontrando que é mais interessante para ela deixar determinada coisa para trás, né? No caso de Pedro, ele estava ficando triste, então, que bom. É algo muito bom ele ter deixado, maravilhoso. Mas também, Pedro não é só impulsividade, só essas coisas que parecem ruins, mas é muito bom, tá? Essa forma de Pedro agir é muito transparente, é muito boa e ensina muito. E traz muito amor nosso para com ele. A gente é muito apaixonado por Pedro justamente pela transparência que ele denota nos evangelhos. E nos Atos dos Apóstolos, porque São Pedro era muito protagonista. Os 10 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos é praticamente São Pedro, né? E a gente pode focar na questão do coração do sanguíneo. Pedro era puro amor por nosso Senhor. Ele é puro amor por nosso Senhor. Aí eu anotei aqui umas respostas muito interessantes que São Pedro dá durante o Evangelho. 3 respostas. Afasta-te de mim, pois sou pecador. No momento que São Pedro encontra Jesus, Jesus fala justamente aquilo de vamos jogar a rede em tal lugar. Aí São Pedro vira e fala, a gente não conseguiu pegar peixe a noite inteira, mas já que é o Senhor que está dizendo, eu jogo. E aí ele jogou, veio muito peixe. Ao ver aquele milagre, ele, em um gesto de amor, encantado com aquele milagre, ele se prostra aos pés de Jesus e diz, Senhor, afasta-te de mim, pois sou pecador. Então ele coloca o seu coração ali, aos pés do Senhor. E fala, Senhor, eu sou pecador, afaste de mim, pois eu não o mereço. Isso é algo muito lindo, é algo de se apaixonar, São Pedro. Essa sinceridade e essa paixão que ele tem por nosso Senhor. Outra resposta é, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, tá lá no Senhor um pouco cabisbaixo, né? Não, tá lá nosso Senhor e pergunta, o que as pessoas acham de mim? Quem as pessoas acham que eu sou? Aí todo mundo responde, alguns acham que o Senhor é profeta, o Senhor é Elias e tudo mais. Eles respondem várias coisas. E aí ele vira para os discípulos e fala, e vocês, o que vocês acham que eu sou? Todo mundo fica meio calado e São Pedro toma a palavra e diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala isso do fundo do coração, não porque alguém o falou. Isso traz muita felicidade ao coração de Cristo. Ele olha aquela sinceridade e fica muito feliz. Feliz és tu, Pedro, que viste isso. Outra resposta muito interessante é, para onde vamos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Aí agora é o momento que Jesus está cabisbaixo. Jesus está um pouco cabisbaixo porque ele tinha pregado a questão se eu não me engano, do ele seria entregue à morte e tudo mais, e muitos ficaram assim, decepcionados e foram embora. Ficaram com medo, foram embora. E aí ele, meio triste, vira e pergunta para eles, vocês, os discípulos, vocês também não querem ir? Por que vocês também não vão? E aí todo mundo, né, em choque, fica calado, e aí Pedro vira e fala essa frase. Para onde vamos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então ele coloca sempre nas falas dele, mesmo naquelas que ele leva bronca, que ele passa um pouco de vergonha, ele coloca sempre o coração dele ali. Ele coloca o coração dele à mostra sempre. Então, e aí eu vou encerrar com o Pedro por aqui, né? Mostrando a questão do coração do sanguíneo. O sanguíneo está sempre à mostra, o coração está sempre à mostra. Por isso que muitas pessoas amam os sanguíneos, porque eles são tão afáveis e o coração deles sempre à mostra. E aí temos também o Santo Agostinho, né? Que a gente pode ver na história dele que ele tinha idas e vindas no momento da conversão. E lembra que eu falei que os sanguíneos eles veem muito mais percebem o mundo muito mais pelo ar, e aí eles precisam ver os documentos, precisam ver as verdades até, eles aprendem assim, né, nas falas dos livros.
não foi diferente com Santo Agostinho, ele aprendeu muito mais com as pregações dos eremitas, dos santos da época, e assim ele foi atrás da verdade. Mas ele teve muitos momentos de queda também. Então ele teve muita dificuldade nesse momento de conversão, ele teve muita dificuldade, porque ele estava ainda tentando encontrar o equilíbrio das virtudes. O Padre Pio, a gente pode botar, aqui também é um sanguíneo, a gente pode colocar a questão da sociabilidade de São Padre Pio. São Padre Pio era muito querido, ele é muito social, ele falava muito bem, ele falava numa linguagem popular de uma forma muito entendível, ele se fazia entender de uma forma muito, muito gostosa de se ouvir. E Santa Teresa d'Ávila, a gente também tem a questão igual Santo Agostinho, ela tinha muitas idas e vindas. Embora ela não tivesse tido tanto pecado como Santo Agostinho, embora ela achasse que sim, ela tinha muitas idas e vindas também. Ela subia, ela subia, depois voltava, regressava. Agora, os santos coléricos, né? Dos santos coléricos. Dos santos coléricos, a gente tem São Paulo, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Sales e São Jerônimo, e muitos outros, né? Mas são esses que eu vou trabalhar aqui hoje com vocês. Primeiro eu vou falar de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, ele foi um dos fundadores da Companhia de Jesus, dos jesuítas. Aí a gente volta àquele negócio que eu falei lá no início, que era importante vocês verem. Os colégios, eles precisam agir, eles agem, eles se movimentam. E a Companhia de Jesus era justamente isso, né? Movimento, missionário, agir, levar a palavra de Deus, né? Com afinco. E era isso que Santo Inácio de Loyola era. Mas não só isso. Tem uma frase aqui dele que eu anotei, que eu acho importantíssimo falar com vocês. Não basta que eu sirva o Senhor Jesus. É necessário que ele seja amado por todos. Então não basta que eu sirva o Senhor Jesus, é necessário que seja amado por todos. Os santos coléricos, eles têm como característica principal esse ódio ao pecado. Principal. Assim que eles advêm a virtude, assim que eles começam a conversão, como característica principal essa raiva, esse ódio, essa repulsa ao pecado. Então, ele tem tanta repulsa ao pecado que ele tem repulsa que os outros pequem. Eles não querem que as pessoas pequem, eles querem ajudar as pessoas a terem repulsa ao pecado como eles. Eles precisam agir para que isso aconteça. Então, é por isso que ele fala, não basta que eu sirva o Senhor, é necessário que ele seja amado por todos. É necessário que as pessoas não pequem. É necessário que ele seja amado por todos. Então, eles são muito fortes no pensamento, nas palavras. Então, quando a gente vê um santo colérico, geralmente a gente vê palavras muito fortes, muito duras e muito pautadas na verdade. Eles são sempre muito convictos no que estão falando. Aí temos São Francisco de Sales. São Francisco de Sales é interessante porque no final da vida dele ele é conhecido como o santo da doçura. Mas, para isso, ele passou um bom tempo, pelo menos uns 19 anos, lutando contra os ímpetos de raiva. Tanto Francisco de Sales, São Francisco de Sales era muito, muito propenso à raiva. Ele detestava o senso de humor sem sentido, assim, ele detestava, ele tinha raiva. E para isso, ele passou muito tempo, 19 anos, com a ajuda da família dele, ele tentou muito tempo controlar essa raiva que ele tinha. Até o ponto de chegar, né, a ser considerado o santo da doçura. Aí eu posso indicar para os colégios aí de plantão a questão o livro dele que ele diz, o livro dele chamado Introdução à Vida Devota. Nesse livro ele trabalha muito a questão da raiva. Ele fala muito essa questão da raiva. Então, quem passa muito por isso, tem dificuldade, é muito interessante ler esse livro de São Francisco de Sales, porque ele coloca muito sobre isso lá e isso ajudaria muitas pessoas. Também temos São Jerônimo, que é o santo da Vulgata, que escreveu a Bíblia em latim, essa Bíblia por latim, em uma língua só, uma língua
geral para a igreja, né? Então, São Jerônimo, ele era muito claramente colérico. Ele mostrava com bastante clareza o seu lado colérico. Então, ele tinha um ódio à heresia. Ele não podia ver uma heresia que ele corria para refutar. E é a mesma coisa com a questão do pecado. Ele não podia ver, ele tinha um ódio ao pecado, principalmente pelo que aquele pecador podia influenciar a outros a pecarem. Então, por isso que ele não podia ver uma heresia que ele corria para refutá-la, para ajudar outras pessoas a não pecar. E acreditar tentando a deixarem de pecar. Algumas palavras, aquela questão deles terem falas fortes, de São Jerônimo aquele que não ama os mandamentos de Cristo é mais que inimigo de Cristo, é o anticristo. Ignorar as escrituras é ignorar a Cristo. Então, são palavras de verdade, mas são palavras fortes, né? São palavras que causam impacto, bastante impacto. Então, os santos colegas são fortes, proativos e voltados às ações. A gente pode dizer que colérico, um elemento colérico é o fogo, então a gente pode dizer que o colérico é um fogo que queima as impurezas para que deixe a verdade transparecer, né? Então, se a gente for resumir o colérico, ele é isso, esse fogo que queima, o colérico santo, o colérico que busca a virtude. É o fogo que queima as impurezas para que transpareça as virtudes. E um dos santos mais famosos e colérico é São Paulo. Ele é claramente colérico. Ele tem um exemplo da parte do colérico ruim, que é quando ele perseguia os cristãos, ele era bastante tirano, né? Ele perseguia sem dó nem piedade. Tão forte a convicção dele em perseguir, que precisou cair do cavalo para que conseguisse converter. E tem a questão do colérico já na santidade. São Paulo, como exemplo do colérico, já na santidade, já controlado, já colocando aquela agressividade contra o pecado. Então é isso, né? São Paulo, ele é um colérico que amou muita verdade, que mostrou muita verdade até hoje, é muito contemporâneo, né? As falas de São Paulo na Bíblia são muito contemporâneas, a gente olha lá e enxerga lá o que a gente passa hoje. É muito atual. E ajudou muito a igreja. É um santo muito erudito, tem um bom estudo, muito erudito. É um santo bastante forte, questão colérica. Então, se você, colérico, precisa de um santo para se espelhar, um santo colérico para se espelhar, São Paulo é um caminho ótimo para aprender. E passou, aliás, para que ele conseguisse controlar-se também, para ele adquirir essa virtude, ele também passou um bom tempo, talvez em meditação, talvez em oração, mas ele passou um bom tempo recluso antes de finalmente entregar-se a passar a palavra de Deus. Ele queria ter certeza que estava sendo forte para Deus. E que fosse passar a verdade com convicção. Agora a gente pode falar dos santos melancólicos. Os santos melancólicos, eles são simplesmente, assim, maravilhosos, são grandes ferramentas. Um cristão melancólico tem tudo para ser um santo maravilhoso. Ele só precisa saber o caminho certo, encontrar o jeito certo de alcançar essa santidade. A gente tem como exemplo São João Apóstolo, São Bernardo, São Tomé Apóstolo, Moisés, Jacó, Salomão, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, Obadias, Jonas, São João Batista. Então, o cristão melancólico ele tem um potencial muito grande. Como você pode ver, muitos dos profetas são melancólicos. Muitos dos profetas, da promessa são melancólicos. O melancólico se atrai pelos benefícios, ser bem direcionado,
tende a ser maravilhoso, leal, justo, firme em suas convicções, honesto, trabalhador, obediente. O João apóstolo se vê pela lealdade, ficou com Jesus o caminho do Calvário inteiro, bastante leal. No momento da ressurreição, em que as mulheres viram e falam, Jesus não está no sepulcro, e corre João e São Pedro para lá. São João também é muito obediente, a questão do melancólico é muito obediente. São João espera que o líder, né, que São Pedro entre no sepulcro, para que ele então possa entrar. Então, ele chegou antes e esperou São Pedro chegar, para que ele finalmente pudesse entrar no sepulcro e olhar. São Pedro entrou, olhou, e São João olhou e creu. Ele olhou e creu, simplesmente leal, ele é muito obediente e muito analista da questão do mundo. Ele vê, ele entende. Mas é justamente isso, o melancólico. O melancólico, ele analisa tudo muito, ele fica muito tempo analisando e isso acaba levando ele a situações como essa, de não acreditar. Então, aí a gente tem São Tomé, eu preciso ver. Então, ele precisa do concreto, ele precisa do mundo concreto. Aquilo que eu falei no início, os melancólicos precisam, percebem o mundo pelo concreto. Então, ele precisava ver para acreditar. Essa é uma versão do melancólico menos intelectual, né? Que São João. Menos racional. E aí, um dos santos que eu gostaria de mencionar como santo melancólico é Moisés. Como importante santo melancólico é Moisés, né? Porque tem muitos exemplos dele na Bíblia que a gente pode usar. Moisés, ele tinha uma tendência ao auto-sacrifício, né? É muito perceptível essa tendência de Moisés ao auto-sacrifício. Ele passou 40 anos como filho da filha do faraó, né? Ele foi pego na água. Depois de 40 anos lá pastoreando. E depois mais 40 anos no deserto com o povo de Israel. A questão do auto-sacrifício de Moisés é muito percebida naquela parte que Moisés ele nega o povo egípcio para viver as mesmas dificuldades do povo de Israel, para o seu povo. Então, o melancólico tem isso, tem essa tendência ao auto-sacrifício, essa tendência a negar-se a si mesmo em prol de algo maior. Eu até leria para vocês, né? Agora o tempo está muito corrido, então eu vou falar apenas a passagem bíblica, né? Hebreus 11, versículo 23 ao 27. Lá, São Paulo, ele discorre um pouco sobre essa questão de Moisés, né? E pela fé, Moisés negou ser filho da filha de Faraó para então se dedicar a sofrer com o povo de Israel. Mas aí também temos a questão que os melancólicos têm essa percepção melhor sobre o mundo, então eles conseguem ver de forma melhor as verdades do mundo. Então, o Moisés passou 40 anos, né, aprendendo a arte egípcia, né, aprendendo a questão de Deus egípcio e tudo mais. E ele não se deixou levar por isso, porque eles têm uma percepção muito melhor, têm uma facilidade muito melhor para isso, né, nessa questão de compreender o invisível e não se deixar iludir facilmente.
Por isso que a gente vê os ritos de Moisés, a gente vê que não tem nem um pouco de influência egípcia na forma dele escrever, nas coisas que ele escreve, não tem nada da questão egípcia. Também tem muita questão do complexo de inferioridade, tipo do melancólico, né? Então, quando Moisés é chamado para servir o povo de Israel, para ser o mensageiro de Deus do povo de Israel, ele dá milhões de desculpas para Deus, mas Deus, eu não sei fazer isso, como que eu vou fazer isso? Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Que direi aos israelitas? E se eles não acreditarem em mim? Nunca tive facilidade para falar, como que eu vou falar? E ele querendo várias desculpas, Deus fala, eu vou estar com você, eu vou estar com você. Então, o melancólico, quando se entrega à vontade de Deus e permite que Deus haja nele, o melancólico tem muita facilidade para intelectualidade de uma forma maravilhosa. A gente vê isso muito em São Bernardo de Claraval. Então, uma coisa muito interessante também é que a gente percebe que Moisés lembrou muito da rejeição. O melancólico tem muito medo da rejeição. Ele olhou para aquilo e falou assim, como é que eu vou seguir isso? Eles não vão escutar, porque em um determinado momento, quando ele tentou ajudar os israelitas, ele não foi escutado, ele foi rejeitado por alguns israelitas. E isso, a gente vê aquela coisa que fica guardada dentro do coração do melancólico, né? As coisas ficam muito tempo guardadas. Então, passaram 40 anos disso e ele ainda sentia isso, né? Essa rejeição. E tinha medo de ser rejeitado de novo. E aí esse medo de rejeição trava os melancólicos. A gente vê também a questão da ira reprimida em Moisés. A gente vê essa ira reprimida naquele momento que ele joga a tábua no chão e fala, as pessoas estavam, né, adorando Deus, estavam fazendo orações errôneas, e tudo que ele tinha ensinado, tudo que ele tinha falado parecia que tinha sido bom, então ele joga a tábua no chão e quebra a tábua. Ele agiu ali com aquela raiva reprimida de muito tempo que o povo vivia cobrando ele, né? É, tem que falar com Deus para nos ajudar, porque a gente está aqui, e o povo começava a ficar nervoso e cobrava Moisés, que era o mensageiro, né? E essa raiva reprimida ele simplesmente jogou e, e foi repreendido por Deus. Teve um outro momento dele também de raiva reprimida, que foi quando Deus pede para que ele converse com a pedra, para que a pedra fale com a pedra, para que a pedra saia água, jorre água, que o povo estava pedindo. E isso, Moisés estava com raiva reprimida, ao fazer isso, ele não fez o que Deus mandou, falar com a pedra, enfrentar o povo, tudo mais. Não, ele virou para o povo e falou, né? Já que vocês querem isso, vocês querem, eu vou ter que bater nessa pedra, sair água. Aí ele foi, bateu na pedra, saiu água. Mas aí isso foi suficiente para Deus fazer com que ele não entrasse mais na terra prometida. Então, Deus conhece, né, o coração da gente, Deus sabe o coração da gente e percebe que a raiva não era uma ira justa exatamente, mas algo também muito individual de Moisés. Mas também temos uma outra característica muito típica de Moisés, que é a lealdade. Moisés não abandonou o povo em um momento, mesmo ele sendo questionado, mesmo ele sendo chamado o tempo inteiro para os sacrifícios do povo, ele não abandonou em nenhum momento, ele estava sempre se colocando diante de Deus pelo povo e pedindo pelo povo. E isso é muito característico do povo melancólico, né? Além da intelectualidade, é muito característico a questão dessa lealdade de pedir pelos seus queridos e até mesmo pelos não queridos. Aí agora eu vou falar o último, né, dos santos, o último dos temperamentos, que é temperamento dos fleumáticos. Aqui eu coloquei São Tomás de Aquino, como fleumático bastante conhecido, né? Santa Bernadette, Abraão, Santa Margarida de Maria Lacoque. E depois tem um santo bônus que eu vou falar com vocês.
Então, o motor do fleumático é a paixão. Lembra que eu falei lá no início que o fleumático, na sua prática religiosa, ele precisa, ele vê o mundo, ele percebe o mundo pelo sentimento, ele interage, melhor dizendo, ele interage com o mundo pelo sentimento. Ele interage porque se não tiver o sentimento, ele fica inerte. Ele não faz nada, ele fica inerte. Então, ele precisa do sentimento, ele precisa dessa paixão, ele precisa desse desejo para que ele interaja. E é por isso que ele sente a facilidade ele sente facilidade de prática religiosa, justamente pelo sentimento, que seria o motor dele. E o motor traumático é justamente a paixão. Então, por isso o traumático ele é perseverante naquilo que começa, embora ele tenha vontade fraca. Porque para ele começar, ele precisa ter esse impulso, esse sentimento, esse impulso inicial de paixão, esse sentimento. Então, a partir do momento que ele tem isso, ele vai até o fim. Também pela questão do hábito, né? A partir do que ele cria um hábito, ele vai até o fim. Mesmo que depois dessa paixão esfrie, ele vai continuar, porque criou esse hábito. A gente pode dizer, então, que Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ele nasceu em uma família nobre, teve uma formação maravilhosa, uma boa educação, mas entrou para a ordem dominicana, uma ordem mendicante, e ele sempre foi muito intelectual, muito apaixonado por Nosso Senhor, né? Por isso que entrou na ordem dominicana. E isso foi suficiente para ele, apesar do trabalho difícil que ele teve, né? A gente conhece os discípulos de São Tomás de Aquino, foi suficiente para movê-lo a fazer esse trabalho difícil, né? Com perseverança, com calma, com paciência. Ele conseguiu seguir adiante nesse trabalho. Ele também é muito conhecido por ser um apelido de boi mudo, né? Ele carregava muita coisa, mas sempre muito calado, nunca respondia, nunca levava para o interior essas coisas, né? Nunca ficava com raiva. Muitas das vezes, tinha muito, grandes exaltações, né? E êxtases prolongados frente à Sagrada Eucaristia. Aí aquilo que eu falei lá, novamente voltando, a prática religiosa, que o fleumático tem mais facilidade é pela mística, é pelo êxtase, é pelo sair de si de forma transcendental. Então, a paixão dele por Cristo era tão grande que era ali que ele encontrava uma boa prática religiosa para ele. Ele entrava em êxtase, ele tinha bastante exaltações ali, justamente por esse motor dele ser a paixão por Nosso Senhor. E aí a gente vê no descrito dele também que ele era muito, muito tranquilo na forma de falar. Não é como colérico, que fala com palavras fortes, ele falava de uma forma mais tranquila, se observarem os escritos dele. Aí a gente tem Abraão. Por que Abraão é fleumático? Abraão sempre foi muito cauteloso até demais, ao ponto de ele ir para tal lugar e ele demorar muito, mas muito tempo para finalmente chegar à Terra Prometida. Simplesmente por causa dessa cautela. Demorou muito para responder ao chamado, né, de Deus. E foi indo aos poucos. Geralmente também é muito passivo, o fleumático é muito passivo, então ele tende a se influenciar com facilidade. A gente pode ver isso na questão de Ismael, né, filho de Abraão, o primeiro filho de Abraão. Sara, né, como Abraão era muito lento para fazer os planos de Deus, Sara, muito afobada, disse, Abraão, vai ter um filho com a vestida fatal, não sei o quê. E Abraão, tá bom, já está dizendo, eu vou. Aí era a passividade de Abraão. E essa passividade aparece também depois quando Sara tem o filho dele, né? E ela vira, e aí o Ismael tem que ser mandado embora junto com a escrava. E obviamente isso, Abraão gostava muito do seu primeiro filho. Então, obviamente isso, ele sentiu isso. Mas ele novamente ele obedeceu, fez e não transpareceu, essa dificuldade em relação a isso. Também o fleumático é muito apaziguador, e Abraão ele é claramente muito apaziguador.
Ele levou Ló, né, o seu sobrinho, junto com ele, né, no caminho da Terra Prometida, e aí os, os servos de Abraão começaram a brigar com os servos de Ló, e Abraão, tentando achar uma solução, apaziguando, ele veio falar, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita. É a melhor forma de eles pararem de brigar. Obviamente, isso também magoou muito a Abraão, né? Um familiar que está se afastando, uma pessoa muito importante, que ele levou junto com ele para encontrar a terra que Deus prometeu. Mas ele também, o filmático também tem muito, igual o melancólico, o filmático também tem muito da lealdade, quando situações de emergência. Ló, ele foi preso, no momento que Ló foi preso, foi, foi colocado em cativeiro, ficou cativo de uma briga de reis lá em Sodoma e Gomorra. E uma das pessoas de Ló conseguiu fugir e avisar Abraão. A primeira coisa que Abraão fez foi juntar 318, não lembro direito, mas acho que foi 318 soldados, em 316, e foi atrás, os melhores guerreiros dele, né? E foi atrás para libertar o sobrinho muito amado. E ajudou a libertar esse sobrinho, e as mulheres, as crianças, os mais, os animais. E isso foi justamente de virtude da sua lealdade. Ele não pensou, ele me deixou e foi para tal lado, para tal lugar. Não, ele simplesmente agiu em virtude da lealdade, disse sim para isso e foi atrás do seu sobrinho. Então, a preocupação com os queridos é muito forte diante de emergência e excede a preocupação com o filho. Então, ele poderia ter perdido as pessoas e tudo mais, mas ele simplesmente quis ajudar o filho, o sobrinho. Agora, né, se a gente está chegando no final, já é 10h12, já está quase chegando a 10h15. Eu quero entrar logo na parte das dúvidas, né? Eu tenho também para acrescentar aos temáticos uma santa que teve esses poucos dias agora, foi dia dela, dia 22, Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena é muito provavelmente, lembra que eu falei que são questões de teoria, de acordo com a minha teoria, Santa Maria Madalena é muito, muito provavelmente traumática. É por que eu digo isso, né? Santa Maria Madalena, mas ela tinha uma vida muito, não era muito casta e tal, parecia que ela era muito ativa, né, antes de conhecer Jesus. Mas não é exatamente assim. Ela simplesmente estava inerte, ela não tinha um objeto de paixão e ela era entregue à influência, né? Ela vivia essa influência. Então, com isso, eu comecei a pensar, a estudar, sou muito devota de Santa Maria Madalena, eu comecei a pensar muito sobre essa questão do temperamento dela. E ela, muito provavelmente, é traumática por causa disso. A partir do momento que ela estava inerte, né? Mas a partir do momento que ela encontra um objeto de paixão tão grande, um sentimento tão grande que ela encontra Jesus, ela se entrega completamente a contemplar a Cristo. Ela se entrega completamente a Cristo, né? Tem vários exemplos assim. Mas aí a gente pode estar, mas as paixões, né? Tem um amigo que me falou, mas as paixões também se harmonizam com os sanguíneos. Sim, claro, acontece isso, né? Mas a gente tem que ter em consciência que os sanguíneos têm algo que os somáticos dificilmente vão ter, né? É a visibilidade. Os sanguíneos são muito percebidos. Em qualquer lugar que eles estiverem, eles são muito percebidos. E a Maria Madalena, ela não era assim muito percebida, ela era muito misteriosa. É tão misteriosa que há teorias de que talvez tenham diversas Santa Maria Madalena, né? Que é uma teoria meio bem, eu não concordo, mas existem essas teorias. Ela era muito misteriosa, não tem muito sobre ela, ela não se manifesta tanto. Ela está ali para contemplar a Cristo, contemplar o Calvário, contemplar ali enquanto ele fala, ela ficou ali para contemplar. Então, a partir do momento que ela conheceu a Cristo, ela se devotou totalmente a ele
e largou a vida que ela tinha antes, de estado de inércia. Ela simplesmente largou. Ela encontrou um motor para movê-la, que era Nosso Senhor, a paixão por ele. Então, quando eu digo que o sanguíneo é muito visível, a gente pode ver claramente São Pedro, né? São Pedro aparece em várias situações. Ele é muito, ele é muito claro, né? É, ele é muito claro nessa visibilidade dele. A gente olha para São Pedro e vê que ele age, por exemplo, São Paulo e São Pedro. São Paulo corrigiu São Pedro ainda teve um pouco de dificuldade, mesmo já estando bastante caminhado nas virtudes, ele ainda teve um pouco de dificuldade de agir ali. Né? Levou uma bronca de São Pedro e tiveram uma discussão. Agora, a gente lembra da cena clássica que Santa Maria Madalena estava lá sentada, contemplando a Cristo, e chega a irmã dela e diz: Senhor, ela não vai me ajudar, não? Ela está sentada aí e ela simplesmente não bota reação alguma. Quem tem que defender ela foi Nosso Senhor, porque ela não botou reação alguma. Ela estava tão concentrada em contemplar Cristo que ela simplesmente não quis botar reação alguma. Ela pode ter sentido ofensa, mas não se sentiu ofendida, né, digamos assim. Então a gente tem muito claramente essa questão de Santa Maria Madalena como uma possível fleumática. Vou ver se eu não deixei passar nada. Ah, sim, claro. E isso de Santa Maria Madalena ficaria é claramente uma atitude contemplativa. Quando eu estava, acho que foi ontem, conversando com um amigo meu, a gente chegou também à conclusão, a questão, a gente lembrou, ele lembrou, né? Eu não lembrei nada. Ele lembrou que ela é atribuída muito ao monarquismo, e isso é claramente relacionado a essa contemplação. Aí a gente volta lá, o Freud, que é a questão da mística, do êxito, tem muito disso, né? Tanto Tomás de Aquino era justamente assim, ele encontrava Cristo e ele estava em êxito, ele ficava ali imerso, fora de si na questão transcendental e imerso em Nosso Senhor, na paixão por Cristo. E a mesma coisa com a Maria Madalena. Ela encontrava Cristo, ela ficava imersa ali, voltada a Nosso Senhor. A gente, enfim, encerramos aí os fleumáticos, né? E aí a gente volta ali para os melancólicos, porque eu deixei passar uma questão. Existe também os fleumáticos melancólicos. Existe também a questão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Alguns dizem que ela é melancólica e outros dizem que ela é colérica. Então, se a gente pegar a história da vida dela como criança, a gente vê bastante traços coléricos nela. Outros, quando pega a história de uma alma, vê bastante traços melancólicos. E nisso a gente consegue ver essa questão da teoria, né? Alguns têm uma teoria, outros têm outra, e nenhuma invalida a outra exatamente. Com teorias a gente não tem como ter certeza absoluta. A mãe dela era colérica e o pai era melancólico, né? E a gente vê muito isso na de Santo Velho, né? Como se Santa Teresinha, ela tinha reações muito prontas. E por isso que a gente tem por isso que eu não coloquei ela na parte dos melancólicos, também coloquei ela na parte dos coléricos. Fica por conta de vocês, dar uma lida e ver o que vocês acham. Então, eu vou encerrar. Ah, não. Falta uma coisa muito importante que quase deixei passar. Qual o temperamento de Nosso Senhor? Qual o temperamento de Nossa Senhora? Né? Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, será que eles tinham um temperamento? Será que eles eram melancólicos? Será que eles eram coléricos? Será que eles eram traumáticos? Será que eles eram sanguíneos? Não exatamente. Nosso Senhor e Nossa Senhora, eles têm o temperamento perfeito. Eles não tinham nenhum desse temperamento. O temperamento é excesso de algo ou falta de algo. E em Nosso Senhor e Nossa Senhora não faltava nada. Então, eles têm um temperamento perfeito. Então, por isso, quando a gente se espelha em Nossa Senhora, a gente pode encontrar o caminho da perfeição muito mais facilmente. E a mesma coisa com Cristo, a gente se espelhando em Cristo, a gente encontra o caminho da perfeição.
Então, é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui essas questões e vou deixar as dúvidas de vocês, tá? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Então, vou deixar para dúvida, vou ver se tem alguma coisa no bate-papo. Não tem nada. Não, no bate-papo não tem nada, não. Bom, Daniele, então eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na nossa chamada de hoje, na formação de hoje. Muito obrigado, né? E agora nós abrimos para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, né, tanto referente a essa chamada de hoje, né, ou alguma outra dúvida sobre os temperamentos, né, a Daniela está disposta a responder. Então, vocês podem aproveitar para perguntar. Caso ninguém tenha dúvida, a gente encerra. Eu também quero agradecer, né, vocês terem me chamado, foi muito bom. Como eu sou filmédica, para mim foi bastante difícil a questão de falar a palestra olhando para mim mesma, mas foi muito gratificante e também uma forma de ultrapassar os meus obstáculos, né? De eu tentar melhor as minhas dificuldades, que é sair um pouco de mim e passar meu conhecimento para o próximo, tentar ajudar. Então, eu queria agradecer bastante o convite e foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite. Tô... Então, primeiramente eu queria parabenizar a Dani pela palestra excelente que você fez. Tirou muitas dúvidas. E eu queria que, se pudesse, você comentasse sobre a questão dos temperamentos mistos, porque eu vi que em algumas fontes eles falam disso, né? Você pode ser melancólico somático ou colérico sanguíneo, e em outras fontes parece que eles negam essa ideia. Eu queria saber o que é que você acha disso. Travou? Eu acho que eu entendi. Tá me ouvindo? Agora eu tinha travado aqui. Mas deu para entender a pergunta? Deu uma travada no teu áudio. A Quer que pergunta é quer que sobre eu os repita? temperamentos mistos? Porque algumas fontes dizem que há e outras fontes dizem que não. Eu queria que você, a partir dos seus estudos aí, comentasse esse ponto. Obrigado. Sim, claro. Eu já me deparei com isso, essa questão de temperamentos. Eu, particularmente, não sou muito adepta a isso. Eu acredito que essa questão dos temperamentos mistos é muito mais a questão da formação do caráter, né? A pessoa tem um temperamento só e conforme o aprendizado, conforme ela vai crescendo, qual o tipo de local que ela cresceu, quais pais, avós, enfim, tios, a pessoa que cuidou dela, como que ela criou, formou esse caráter. A questão da educação também intelectual, tudo isso tem a ver. Os traumas que passam. E nisso ela começa a criar, de repente, porque a gente não é 100%, a gente não é 100% no temperamento na questão de, eu sou melancólica, não vou ter nada de colérico. Não, a gente às vezes tem uma questão ou outra de outro pensamento, né? Mas muitas vezes isso é por conta justamente da formação do caráter, ao meu ver. Isso aí é uma teoria, né? A gente pode acreditar ou não. Já a mesma coisa com os santos. Como eu não acredito muito nisso de temperamento misto, eu parto do princípio que os santos também não têm temperamento misto. Aí a gente pode falar, por exemplo, da questão dos acordes também, né? Úmido sobre seco, não, úmido sobre seco, úmido sobre frio, quente sobre seco, essas coisas todas, né? A gente tem essa questão dos acordes, que não daria tempo para eu falar, para eu discorrer muito aqui. Eu acredito que alguém já falou sobre isso
nas palestras anteriores. Então, a gente precisa ver também essa questão dos aportes, porque quando a gente olha os aportes, a gente vê que um melancólico pode ter determinadas formas de agir, né? Um sanguíneo pode ter determinadas formas, o somático também, o colérico também. E eu vou mais por esse lado dos aportes e pela questão da formação do caráter. Espero ter respondido a pergunta. Sim, se me permite mais uma só. Pode falar. Qual a melhor forma assim, de uma pessoa descobrir o próprio temperamento? Tem algum teste ou só por observação mesmo? A melhor forma é a pessoa se auto-observar, né? Sentar, se auto-observar, ver suas mazelas, ver suas dificuldades, ver suas virtudes, ver a sua história. Uma das formas, né? A melhor forma não. Uma das formas é essa. Mas a forma mais fácil, a melhor forma, a forma mais fácil, ela vai conseguir com mais facilidade, ela tendo o auxílio de outra pessoa que tenha conhecimento sobre o assunto, que vai auxiliá-la com as perguntas. Eu diria que com um psicólogo que trabalha com isso seja uma forma muito mais fácil. Tem psicólogos que fazem consultas, por exemplo, consultas únicas, né? Não são progressivas, não precisa ter sequência, justamente para ajudar essa pessoa a descobrir o temperamento. Por quê? Porque teste de internet não é exatamente confiável. Porque a pessoa ela vai colocar muita ali da subjetividade, talvez ela possa não ter se auto-observado o suficiente, talvez ela possa não ter o conhecimento suficiente, porque às vezes ela não tem uma instrução muito adequada para se compreender, para se auto-observar. As pessoas têm temperamento. Agora, teste na internet, eu não aconselho ninguém a fazer, porque se for uma pessoa que não se conhece muito bem, ela pode muito bem cair em falácias e acabar achando que tem temperamento que não é o seu e